Olá, meu nome é Patrícia Campelo, atualmente estou como secretária da Fundação Araripe e neste momento venho apresentar para vocês, ao longo desses vídeos, os resultados do projeto Semeando Conhecimento na Caatinga, executado pela Fundação Araripe e Parceiros, apoiado pelo Funbil, dentro do programa GF Terrestre. Espero que todos gostem dos resultados e aproveitem bastante o conhecimento. Eu sou Daniela Siebra, sou técnica da Fundação Araripe e nessa videoaula nós vamos tratar sobre o associativismo. Esse que é um tema bastante importante para as comunidades rurais, onde a gente vai trabalhar e discutir um pouco sobre, desde a sua constituição da associação, o seu funcionamento e também os aspectos legais relacionados ao tema. Boa aula a todos! Olá, eu sou Joelmir Pinho e a convite da Fundação Araripe quero conversar com vocês sobre associativismo com ênfase na importância da união e da organização comunitária a partir de uma linguagem simples e direta, aproximando o tema do dia a dia de nossas comunidades. Além disso, iremos falar sobre o passo a passo para a criação de uma associação. Esse vídeo faz parte do material didático do projeto Semeando Conhecimento na Caatinga. Vamos nessa? Na música Sal da Terra, os compositores Beto Guedes e Ronaldo Bastos nos ensinam que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Isso significa que quando somamos energias e esforços para solucionar um problema ou realizar uma atividade, o resultado é sempre maior do que o aparente. Além da solução do problema ou da realização da atividade em si, se fortalecem os laços de solidariedade, de amizade. Novas ideias surgem para resolver outras situações e assim por diante. Isso está dito também através da sabedoria popular que nos afirma que a união faz a força. Você já parou para pensar quanta coisa boa poderia acontecer na sua comunidade se todas, ou pelo menos uma parte das pessoas do lugar, resolvessem se juntar e trabalhar unidas? A participação das pessoas organizadas em associações, cooperativas, grupos de jovens, grupos de mulheres e outras formas de organização tem sido o caminho para muitas comunidades melhorarem de vida. Em geral, as pessoas se unem com objetivos comuns que vão desde aumentar a renda, favorecer o acesso ao mercado, aumentar o poder de negociação, fortalecer as parcerias, valorizar e divulgar a cultura local, ampliar o relacionamento entre as pessoas e obter melhorias como estradas, escolas, postos de saúde e até contribuir para a construção de um jeito de vida mais justo, solidário e cuidadoso. Seja qual for o motivo, ninguém em sã consciência é capaz de negar o poder da união e da cooperação. O poeta Braulio Bessa nos fala sobre isso numa poesia que ele batizou com o nome de A Força da União. Vejam o que diz Braulio Bessa. Um homem sábio, já velho, com um olhar vago e distante, convocou seus 4 filhos e falou por um instante: lá no fundo do quintal tem 4 varas de pau, por favor, vão lá buscar. E mesmo sem entender o que o pai mandou fazer, responderam: é para já. 4 homens para o mundo, para o pai 4 crianças, recebendo uma lição daquela voz fraca e mansa. 4 filhos, 4 varas, frente a frente, cara a cara, e o velho pai ordenou que cada um quebre a sua. Depois jogaram na rua pedaços do que sobrou. Vão buscar mais 4 varas, disse o velho paciente, e falou: porém, agora vamos fazer diferente. Juntou as varas na mão, amarrou com um cordão e disse: podem quebrar. Botaram força, gemeram, mas ligeiro entenderam que não ia adiantar. E o velho disse: meus filhos, essa é a minha herança. Não são carros importados, nem dinheiro na poupança. Lhes deixo uma lição: trabalhar com união é nosso melhor transporte. Sigam a vida unidos e jamais serão vencidos, pois juntos somos mais fortes. A união das pessoas para defender seus direitos e buscar soluções para seus problemas é uma necessidade muito antiga, e a história registra várias experiências que deram certo e que podem servir de exemplo para nossos dias. 3 dessas experiências marcaram a história do povo nordestino. Uma delas foi o Quilombo dos Palmares,
localizado na Serra da Barriga, região hoje pertencente ao estado de Alagoas. Sob a liderança de Zumbi e Dandara, Palmares foi o mais emblemático dos quilombos formados no período colonial, tendo resistido por mais de um século. A partir dos restos de uma fazenda abandonada em pleno sertão baiano, Canudos brotou e cresceu tão rápido quanto o babugem depois da chuva. Essa é nossa segunda experiência inspiradora. Gentes vinham de todos os quadrantes do interior nordestino, atraídos pela comunidade que prosperava sob as bênçãos de um líder inspirado. O cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, o nosso Antônio Conselheiro. Em menos de uma década, o Arraial de Canudos já havia se tornado uma das maiores cidades da Bahia. A terceira experiência se deu aqui mesmo no Ceará, numa comunidade chamada Caldeirão, localizada no município do Crato. O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto teve como principal liderança o beato Zé Lourenço. Vocês poderão conhecer melhor essas três experiências através da cartilha sobre associativismo, produzida especialmente para o projeto Semeando Conhecimento na Caatinga. Como já dissemos, atualmente existem várias formas das comunidades se organizarem para defender seus direitos e interesses e buscar melhores condições de vida. Algumas são informais, ou seja, não carecem de documentos ou registros para existir. E outras existem de acordo com alguns princípios legais e se constituem como organizações formais. Provavelmente, a organização formal mais conhecida de todos nós seja a associação. Afinal, quem nunca participou ou ouviu falar de uma associação de moradores, de pequenos produtores rurais, de pescadores ou de artesãos, por exemplo? A definição legal de associação está no Código Civil Brasileiro. Lá está dito que a associação é um conjunto de pessoas que se reúnem com fins não econômicos. Isso significa que todo o dinheiro obtido pela entidade deve ser usado para cumprir a missão social da mesma e não pode ser dividido entre os associados como acontece em uma empresa. Na Constituição Federal de 1988, está garantida a liberdade de associação para fins lícitos, sem interferência estatal no seu funcionamento. Em outras palavras, as pessoas não precisam de autorização do governo para criar uma associação que pode nascer da iniciativa autônoma de qualquer grupo de pessoas, desde que não entre em conflito com as leis. E vejam bem, há associações que nascem a partir de um grupo já atuante. Outras são o verdadeiro início de um trabalho. A maioria das associações trabalha, de maneira geral, na prestação de serviços à comunidade e na promoção da cidadania pela conquista e defesa de direitos. A primeira questão a ser decidida ao se criar uma associação é qual a sua missão social, qual a sua finalidade. É preciso ter cuidado para não confundir esse grande objetivo com as atividades da associação. A finalidade de uma associação que, por exemplo, mantém uma creche, pode ser prestar serviços à comunidade e promover a cidadania de crianças. Manter a creche é a sua atividade, ou seja, o meio pelo qual ela tenta alcançar o seu objetivo maior. Dizendo de outra forma, para ficar ainda mais fácil entender, a finalidade é mais ampla, como o horizonte onde queremos chegar. Já as atividades são os meios, os caminhos que percorremos para chegar no horizonte mirado coletivamente. Mas o que fazer para formar uma associação? Vamos lá. Uma associação não se forma do dia para a noite. Várias atividades precisam ser executadas caminhando nessa direção. Numa primeira etapa é necessário perceber o interesse das pessoas de criar a entidade, organizar um grupo de trabalho para definir o estatuto social e planejar a realização da Assembleia Geral de Constituição. Opa, estatuto social, Assembleia Geral, calma aí que eu explico, tá? Estatuto social é o documento que apresenta as características da associação e dita as regras para o seu funcionamento. É uma espécie de contrato aprovado por todas as pessoas que escolhem fazer parte daquela associação. A Assembleia é uma reunião na qual os participantes tomam decisões. A Assembleia Geral de Constituição é quem aprova o Estatuto Social e elege os primeiros diretores e conselheiros da entidade. Voltando à nossa Assembleia Geral de Constituição, também chamada de Assembleia de Fundação, ela deverá ser amplamente divulgada na comunidade para que todos os interessados tenham conhecimento.
é importante que o grupo de trabalho ou comissão organizadora prepare um edital de convocação para fixação em locais públicos e convites ou panfletos para distribuição em toda a comunidade. E o que é esse tal de edital? Deixa que eu explico. O edital é um instrumento de notificação pública que se afixa em local de acesso dos interessados, podendo também ser publicado em jornais, na internet e em outros meios de comunicação. O edital de convocação da Assembleia de uma associação, por exemplo, deverá indicar, no mínimo, o motivo da convocação, quem está sendo convocado, onde e quando acontecerá a Assembleia, ou seja, o dia, a hora, o local, e qual a sua pauta, que a gente chama de ordem do dia. A comissão organizadora deverá se preparar também com a infraestrutura da Assembleia. O local precisa ter boa iluminação e boa ventilação para que as pessoas não se sintam desconfortáveis e abandonem a reunião. Dependendo do número de participantes, recomenda-se providenciar um sistema de som que pode ser uma caixa acústica com microfone. Por isso, é fundamental um bom planejamento da Assembleia. Durante a Assembleia, um dos membros da comissão deverá assumir o papel de coordenador. Ele irá conduzir os trabalhos e, com a ajuda dos demais membros da comissão ou algum convidado, tirar todas as dúvidas dos participantes. Outro passo necessário é a indicação de uma pessoa para secretariar, ou seja, para registrar as discussões e decisões da Assembleia. Após a exposição inicial dos objetivos da reunião, o secretário ou secretária ou outro membro da comissão deverá fazer a leitura da proposta de estatuto social para que todos tenham conhecimento da mesma e possam propor eventuais mudanças, tendo sempre o cuidado de não ferir o que determina o Código Civil. Após a leitura e discussão da proposta de estatuto, ela deve ser votada pelos presentes. O passo seguinte é a eleição dos primeiros diretores e conselheiros da associação, já de acordo com o estatuto que acabou de ser aprovado. E aqui eu quero chamar sua atenção para uma questão muito importante. Embora seja comum a eleição de uma diretoria formada por 6 cargos, ou seja, presidente, secretário e tesoureiro e seus respectivos vices, e um conselho fiscal formado por 3 titulares e 3 suplentes, não há uma estrutura determinada pela lei para o núcleo dirigente e o conselho fiscal. Um desenho muito interessante, adotado por várias associações a partir da experiência da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, a EPUCA, tem sido o da gestão colegiada através de um comitê gestor formado por 5 cargos e um conselho fiscal formado por 3 titulares e apenas um suplente. Os 5 cargos do comitê gestor são diretor-geral, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor de projetos e mobilização de recursos e parcerias e diretor de comunicação. Essa é só uma ideia. As pessoas que estão criando a associação são livres para definir a estrutura de cargos que melhor se adeque à sua realidade. Aqui estou usando diretor no masculino porque estou me referindo ao cargo. Mas é muito importante garantir a participação das mulheres, assim como da juventude e outros grupos na direção da associação. Quanto mais plural a composição dos órgãos de direção e fiscalização da associação, mais forte será a democracia interna da organização. E isso é muito importante. Voltando à nossa Assembleia, o secretário ou a secretária da mesma deverá escrever a ata, registrando todas as deliberações e indicando, um a um, os eleitos, informando inclusive os dados pessoais destes, como identidade, CPF, Estado Civil e outros que se julgar importantes. A ata é um resumo escrito dos fatos e decisões ocorridos numa reunião. Geralmente, as atas são transcritas à mão pelo secretário ou secretária em livro próprio. É recomendável consultar previamente o cartório de registro de títulos e documentos de seu município para saber que informações de cada pessoa eleita devem constar na ata, já que os cartórios não seguem uma padronização nacional. Uma ata é um documento de valor jurídico, deve ser lavrada, ou seja, deve ser escrita de tal forma que nada lhe possa ser acrescentado ou modificado, razão por que não podem ser usados parágrafos ou espaços, inclusive entre as linhas. Se houver engano, o secretário ou a secretária escreverá a expressão digo, corrigindo o escrito. Se o engano for notado no final da ata, escreve-se a expressão em tempo, onde se lê, aí cita o que está errado,
Leia-se, cita agora a forma correta. A ata deverá ser assinada por todos os presentes à Assembleia. Normalmente, para o registro no cartório de títulos e documentos, a ata deverá ser digitada, sendo obrigatória a fidelidade ao texto manuscrito lavrado no livro de atas. Contudo, atualmente vários cartórios aceitam apenas o documento digitado, desde que assinado, sem a necessidade de apresentação do livro de atas. Aqui também vale uma consulta prévia ao cartório de sua cidade antes da realização da Assembleia. Assim como uma criança, após o nascimento, precisa ser registrada em cartório, também a associação deve ser registrada. Isso porque, segundo o Código Civil, a associação só passará a existir oficialmente após o seu registro. Portanto, a primeira missão do núcleo dirigente eleito será registrar a associação no cartório de registro de títulos e documentos do município. A relação de documentos necessários para registrar a associação no cartório está na cartilha de que falei anteriormente. É importante destacar que o Estatuto Social deverá ser rubricado por advogado ou advogada com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Na dúvida sobre que documentos levar para o registro e considerando que os cartórios não adotam procedimentos e rotinas padrões, é sempre recomendável uma consulta prévia ao cartório de sua cidade para evitar retrabalho. Com a associação registrada em cartório, é hora de solicitar à Secretaria da Receita Federal a inclusão da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. O CNPJ equivale ao nosso CPF e é usado para abrir conta em banco, para assinatura de parcerias com o poder público e para várias outras coisas. O passo seguinte será o cadastro da associação na prefeitura e, caso a entidade já tenha uma sede própria ou alugada, a solicitação do alvará de funcionamento também na prefeitura. Há ainda a necessidade de cadastro na Caixa Econômica Federal para emissão futura de certidões negativas do FGTS. Para todos esses passos de registro nos órgãos públicos como Receita Federal, Caixa Econômica e Prefeitura, vale buscar a assessoria de um contador ou uma contadora com experiência em contabilidade de organizações do chamado terceiro setor. Com a associação criada e legalmente registrada, é hora de colocá-la a serviço da comunidade. Além de funcionar como um canal de encaminhamento das demandas da comunidade ao poder público, especialmente aquelas ligadas à oferta de serviços essenciais como saúde, educação e saneamento básico, por exemplo, a associação pode cumprir um importante papel na sustentabilidade do lugar onde atua, inclusive na geração de renda, através de projetos próprios ou em parceria com outras organizações e com instituições públicas. Para isso, é necessário mobilizar todas as forças vivas da comunidade que juntas irão pensar o seu futuro. Contudo, para pensar o futuro é preciso conhecer o presente. O primeiro passo é identificar as próprias fortalezas e fraquezas, ou seja, aquilo que existe dentro da comunidade que pode ajudar ou atrapalhar o seu desenvolvimento. Nesse exercício coletivo de pensar o futuro, também é necessário olhar para fora da comunidade com o objetivo de identificar as oportunidades e as ameaças que também podem interferir no desenvolvimento da mesma. Essa leitura é importante porque as ações a serem desenvolvidas buscando transformar a realidade local devem levar em conta que as pedras no caminho, representadas pelas fraquezas e ameaças, devem ser removidas ou contornadas e que o cavalo que está passando selado, representado pelas fortalezas e oportunidades, deve ser montado na hora certa. Feito esse reconhecimento e análise da realidade e dos fatores internos e externos que podem ajudar ou atrapalhar a caminhada da comunidade, é hora de eleger ações prioritárias em cada área e identificar caminhos e potenciais parceiros para transformar os sonhos em realidade. O produto desse processo pode receber o nome de plano de ação, agenda local sustentável ou qualquer outro apelido que represente esse espírito coletivo de construção de uma agenda de necessidades, desejos e compromissos da comunidade com o seu presente e o seu futuro.